Boa noite. Abrimos a casa. Agora é esperar os convidados, né? O nosso público aqui para nossa live Setembro Amarelo. Setembro Amarelo e as potencialidades de uma vida atípica. Então, a gente está encerrando, né, esse ciclo, né, de lives com o tema de hoje. Oi, Fabiana. E aí a gente está aqui aguardando as pessoas chegarem, dando boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos que ou já conhecem aqui a página, a minha página profissional, né? Ou estão chegando pela primeira vez, porque se interessaram pelo tema, através das nossas convidadas, né? A Fabiana e a Isis. Então, a gente vai aguardando aqui. Não sei como é que está aí, de onde vocês estão, mas boa noite, boa noite. Mas aqui, Rio de Janeiro, Zona Norte, tá um calor muito grande. Enfim, né? É aquela questão dessa crise climática, né? Que cada vez menos dá para ser ignorada. Bem, então a gente vai aguardando e dando boas-vindas aos que chegam, né? Para estar aqui com a gente. Até eu brinquei, olá, boa noite. Eu brinquei com as convidadas, né? Quando eu convidei para a live, eu falei assim, tô convidando para uma coisa vintage, que é a live, né? Que agora se faz muito menos, né? Eu quis esse formato porque já tenho saudade às vezes. Eu gosto de coisas vintage, né? Talvez alguns de vocês que estejam aí também. Olá, boa noite. E aí, então, há uns anos atrás, né? Olá, boa noite. Na época da pandemia, né? Foi o boom das lives. Fiz muitas, voltadas para literatura, né? Voltadas para psicologia. Boa noite. Boa noite, acho que estão chegando. E aí, agora diminuiu muito mais, né? Então, eu vou convidar para uma coisa vintage. E os convites, né, foram aceitos. E a gente está encerrando hoje, né? Bem, Setembro Amarelo, não sei se vocês têm lido sobre, mas existem algumas críticas, né, sobre esse evento, né, que tem sido, não sei se comemorado, lembrado, olá, é a melhor forma, mas enfim, né. E eu tenho recebido algumas críticas porque algumas pessoas colocam, acho que é um argumento muito válido, sabe, de reflexão, que muitas vezes é mais um produto, né? É uma forma de... Olá Inês, uma forma de ganhar engajamento, de ganhar like, enfim, de projeção, né? E muitas vezes realmente tocar e auxiliar, né, aquelas pessoas que podem estar em risco, né, de cometer o suicídio, famílias atingidas. Muitas vezes acaba sendo inócuo ou dependendo... Olá, oi, boa noite. Dependendo, acho que é Suede, né? Pelo sobrenome aqui, acho que é Suede. Dependendo do que é trazido, muitas vezes até prejudicial. Muitas vezes é uma abordagem ou inócua ou prejudicial. Porque é importante, né, quando se pensa em Setembro Amarelo ou ao longo do ano, né, quando se pensa em suicídio, pensar-se em vida, valorização da vida. Então é muito importante quando se discute, né, o Setembro Amarelo, o suicídio, de que vidas a gente está falando, né? Quais são as condições de vida de determinadas pessoas, de determinados grupos que fazem com que elas não vejam nenhuma outra opção que não seja a opção extrema de sair dessa vida. Então existem discussões muito importantes, né? Que condições emocionais, materiais, sociais as pessoas estão, que vidas, né, ficam tão fragilizadas, tão vulneráveis que não conseguem ver outras saídas. Olá, boa noite. Tô vendo que mais pessoas gostam de coisas vintage. E aí, então, falando de vida, né, hoje a gente
estar falando das potencialidades, associando ao tema, olá Luciana, das potencialidades de uma vida atípica. Porque muitas vezes o diagnóstico, né, atualmente se discute muito sobre o diagnóstico, a importância do diagnóstico e os usos do diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico vem para classificar, vem para limitar. O diagnóstico é importante, né, a gente saber com que nós estamos trabalhando, quais são as possibilidades, mas muitas vezes eles servem para limitar, né, para classificar. E independente dos diagnósticos, né, a vida de cada um de nós é maior do que os nossos diagnósticos. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Com as nossas duas convidadas. Fabiana, pode pedir, Fabiana e Isis, pedir para participarem da live, que eu não sei se vocês já pediram, porque se pediram, me escapou. Tá aqui recebendo as convidadas e os convidados. A Fabiana pede, por favor, participar para apresentar você. Sim, você e Isis. Vamos aguardar. Não foi? Olá, boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Isis. Muito bem, então já fiz aqui a apresentação da live. Olá, tem gente chegando, então a gente já começa. E aí eu vou apresentar vocês, tá? Com toda a pompa e circunstância, minhas convidadas. Não é a primeira vez que eu faço live com elas, já estava aqui falando de como live é uma coisa vintage. E em tempos atrás, né, a gente fez algumas, acho que tem mais de uma. Eu fiz uma vez com a Fabiana, uma vez com a... Sim, né, a gente já fez live junto. Oi, não consigo ouvir. Fora de trend, não é vintage. Ah, sim, agora é só trend. Isso. Onde é trend? Agora trend. As lives são vintage, enfim. Mas então, quero apresentar vocês quanto. Ela já entendeu que a live não é vintage, é fora de trend, quer dizer que não está na moda, né? Então, Não tá. entendeu? Não tá. E aí, então, minha gente, quero apresentar vocês, aqui ao meu lado direito, de óculos igual a mim, sou a Fabiana Esteves. A Fabiana é escritora, pedagoga, ela trabalha como orientadora educacional na Prefeitura de Duque de Caxias. E pedagógica, isso. Desculpe. Tem 6 títulos publicados, né? Inverso, que é um livro de poesias, de 2007. Pode Saudade, Poesias e Crônicas, em 2015. Isso, se você estiver com todos... Isso, estão chegando. Maiúscula, foi o primeiro que eu li dela e amei. Eu tenho aqui, Poesia, é um livro de poesias, em 2018, lançado. Pela Katzin, A Colecionadora de Barcos, é um livro infantil, de 2019. E os dois, né? A Maiúscula é A Colecionadora de Barcos. Pela Panóplia, Coisas de Sentir, de Comer e de Vestir, é um livro infantil, de 2020. E agora, recente, 2024, livro de crônicas, Mãe Também Engole Água Salgada. Então, a Fabiana Esteves. Isso aqui é uma coletânea que eu e eles participamos. Mães Atípicas e agora depois do diagnóstico. Sim. E depois do diagnóstico. E até sobre esse, você falar mais. Qual? Da editora Metanoia. É uma coletânea com vários autores, várias mães e pessoas com deficiência. Tá, depois você fala mais sobre ele ao longo da live. E além dos livros publicados, né, da parte profissional, a Fabiana Esteves é mãe das gêmeas Laís e Isis, que está aqui ao nosso lado, já vai ser apresentada, de 16 anos, né, ambas gêmeas.
Ela faz parte do coletivo Encantadores de Letras, que imagino que deve ter alguém aqui com a gente, se não está chegando, e organizou 2 coletâneas literárias, né, com um grupo. Então, fiz uma pequena apresentação da Fabiana Esteves e agora das Eu Isis também, Esteves. eu também faço parte da Mar Educa, Associação dos Amigos dos Autistas, lá em Duque de Caxias. Ah, sim. Sim, sim. A Isis se apresentou aqui como uma encantadora de letra. Boa noite. Isis Esteves tem 16 anos e muitos diagnósticos, mas gosta de se definir apenas como uma adolescente autista. É curiosa, se interessa por muitos assuntos. Seu passatempo preferido é aprender coisas novas. Costurar, escrever, falar novos idiomas, experimentar diversas linguagens artísticas e adentrar nas artimanhas da história e das ciências. Confere, Isis? Sim. Então, olha só. Então, eu chamei vocês. Boa noite, Luciana. Convidei vocês, né? A gente vai conversar, né? E quem está aqui nos ouvindo, algum momento quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, né? A gente está aqui juntos, né? A ideia é que a gente leve 1 hora, mais ou menos, aqui conversando. E a primeira pergunta, algumas são para uma ou para outra, algumas perguntas são para as duas. Primeiro aqui para a Fabiana. Fabiana, o que significa para você ser mãe de uma adolescente autista? Olha, eu tenho até vários textos que eu escrevi antes do diagnóstico, né? Que eu não via essas características, essas diferenças, né? Na hora do desafio, não, né? Essas diferenças como algo negativo, porque eram características que eu gostaria de ter tido. Eu sempre fui uma adolescente muito introspectiva e uma criança introspectiva. Então, a Isis sempre foi muito expansiva, que era o contrário do que eu era, né? Não dá para você chegar num lugar e não perceber a presença dela, porque ela vai falar, ela vai se colocar, ela vai se movimentar. E era tudo isso que eu sonhava fazer, né? Quando eu era criança e quando eu era adolescente. Então, eu tenho, inclusive, nesse livro aqui, é um texto bem antigo que eu falo antes do diagnóstico, né? Que ela era uma menina, esse texto é a menina que fazia sofás de trampolim e que não se contentava com pouco, né? Tudo dela é muito, sempre foi muito. Então eu não via isso. Eu sabia que era diferente, mas eu não conseguia enxergar a parte negativa. A parte negativa sempre vinha da sociedade, vinha de fora, não de dentro da minha casa, né? Vinha sempre de fora. Quando eu não estava entre os meus amigos, quando eu não estava entre pessoas que compreendiam essa diferença e viam essa diferença de uma maneira positiva, porque tudo é como você enxerga, né? Sim. E esse olhar no Mãe Também Engole Água Salgada, você consegue perceber os textos antes e depois do diagnóstico, como que essa mudança foi gritante, porque ela veio de fora para dentro da nossa família. Ela não veio de dentro para fora. Não era uma coisa nossa, uma diferença nossa. Era o mundo não querendo acolher essa diferença, né? Isso sempre ficou muito claro para mim. Mas em alguns momentos eu perdi essa mão, né? Justamente em momentos em que essa sociedade oprimia a gente e cobrava tanto da Isis quanto de mim uma postura que não era nossa, uma atitude que não era nossa, que não era própria de nós. Por exemplo, que eu sempre tivesse punindo a Isis por qualquer movimento a mais que ela estivesse fazendo. E ela precisa muito de movimento. Por ela levantar, por ela estar sempre querendo descobrir lugares, entendeu?
autista nível 1, alguém está perguntando assim, autista nível 1, 2, tá? Nível 2 de suporte. E no início era uma coisa complicada para mim, porque eu não achava às vezes nada demais, mas só que eu era extremamente cobrada e ela também a ter um comportamento diferente. Ter talvez aquele comportamento que eu tinha na minha infância, mas é que eu não gostava de ter. Eu não queria ser para dentro, eu queria ser para fora. Né? Então era muito estranho, né? Porque você tinha o que vinha de fora me cobrando, e eu me sentia tão cobrada, tão cobrada. Ai, por que ela não tá, né? Tem até um outro texto falando sobre isso. Por que ela não senta? Por que ela não fica quieta? Por que ela não obedece? Né? E é sempre achando que a gente que não soube criar, ó, vocês não souberam criar, vocês não dão limite. Né? O papo é sempre esse. Imagina que tem muita comparação com a Laís, né? Limite! Não faz sentido! E eu aqui dando limite assim, até demais, né? Era tanto limite que a gente nem tinha mais noção do quanto era saudável e quanto não era. Uhum. Então, esse perder a mão que você está falando, ele veio muito em função de como, ao chegar no mundo, como era visto. Imagina que devia ter comparação também com a Laís, que é irmã gêmea, né? E aí, nossa, será que eu não estou dando conta? Será que eu devia ser mais razoável, né? Devia ser menos? Ela está muito. E aí, isso, mais do que os desafios que eram colocados, eu vi, né? As características, era esse lidar com o mundo, né? Que era o difícil. Com certeza, ainda é, né? Uhum. Um pouco mais difícil agora. Por quê? Tá crescendo? Não. É por causa que as pessoas, elas são uma bosta. E a gente já sabe o porquê. Aí a gente sabe o porquê que eles são uma bosta. Aí piora. Não é todo mundo. É verdade, mas é porque as pessoas são mais... Na maioria. A maioria. Mas essa palavra que o Instagram vai... Hã? O Instagram vai cancelar a gente. Gosta? Mas e aí, então, existe, eu perguntei para sua mãe, né, como é que era ser mãe de uma adolescente autista, e eu te pergunto, como é que é ser uma adolescente? Porque até na sua apresentação, né, assim, dos diagnósticos que existem, né, a Izzy se vê, eu sou uma adolescente autista de 16 anos. Como é que é ser uma adolescente autista? Ser autista? Eu não sei, sabe? Como não Eu não sei, porque você como é científica. Eu não sei porque é sabe como científica. não ser. Exatamente, né? Não sabe assim, era assim, agora é assim. É assim. E como é que é? O que tem de bom? Né? O que você observa? Como é que é? Como é que você é? É mais ou menos difícil. Depende do que você está falando. Porque depende de muita coisa. Do lugar, né? Depende do lugar, depende da comida, depende do cheiro, depende de muita coisa. Quais são as coisas, assim, na vida, né? Que você acha assim, não, isso aqui é tranquilo pra mim, isso aqui já é menos. Oi? Biblioteca. Biblioteca é tranquilo? Biblioteca. É bom? Livraria também. Ah, então, Na como livraria que sua mãe... ela quer gastar tudo. Mas eu tenho dinheiro pra gastar, sabe? O problema, nesse caso, o dificultador é o dinheiro, nesse caso, né? Porque para todos nós. Boa eu parte gosto de nós. Infantil. Oi? Não ouvi. Eu gosto mais da sessão infantil. É mais fácil de ler. Qual? Sim. O que você gosta de ler? Quais são assim, os livros que você lê? O que você acha legal, né, ler? Você lembra de algum livro assim que, gostei desse livro, eu gosto de estar na biblioteca. Biblioteca é um lugar bom. Oi? Ficção histórica. Ficção histórica.
tá. Se eu pensar se eu já li algum, se eu me lembro de ter lido alguma ficção histórica. Não me ocorre agora. Você lembra de algum tipo? De religião. Então, Eu não gosto também. tem, aqui até tem, por exemplo, aqui tem alguns exemplares que fazem isso nos livros infantis, por exemplo. Lude, a revolta da vacina, né? Ela fala do período da Sim, revolta da vacina dentro de uma história infantil. isso. É outra também. O Monteiro Lobato fazia muito isso, né? Ele ia trazendo elementos da história, geografia, né? Aham. Para ensinar as crianças. Embora não seja muito bem visto no cenário da literatura infantil, ele fazia muito isso. Mas tem muita gente que faz. Né? Por que não é bem aceito? Hum? Por que não é bem aceito? Isso é uma conversa para outra live. Ah, tá. Portanto, agora se observa assim, muitas questões que são complicadas em relação ao racismo, né, atualmente, independente da questão literária, né, tem essa questão que agora a gente olha e fala assim, nossa, isso é muito estranho. Então, em função disso. Eu gosto muito de boneca também. Brincar de boneca? Ah, É porque agora eu brinco com a minha cunhada, mas porque a boneca é um dos brinquedos mais antigos do mundo. E também é um dos brinquedos mais antigos do mundo. Um dos. bola também, né? Acho que a bola é um dos mais antigos também, né? A bola? Ah, é verdade. Acredito que Não, a sim. bola eu acho que não. E depois? Veio depois. É. Alguém perguntou se ela vai ficar gravada. Sim, sim. Vou deixar aqui na minha página. Tá? Vou fazer agora uma pergunta que aí serve para vocês duas, né? Que a gente logo no começo tá falando de diagnóstico, até se em algum momento também a Fabiana poder falar, né? Como é que chegou esse diagnóstico? Como é que, né? Que perguntas foram surgindo, né? Porque acho que pelo que você falou foi muito no contato com o mundo, né? Porque em princípio, nossa, essa menina é o que eu queria ser, né? Então, mas enfim, então normalmente muitas vezes o diagnóstico, né? Aquilo que escapa entre aspas à normalidade, né? Muitas vezes é visto como falta, como deficiência, né? Falta essa menina ficar aí sentada, quietinha, como todo mundo fica, né? Enfim. E muitas vezes não se percebe exatamente isso que a gente quer conversar hoje, né? Tá conversando, quer trazer, que é que são as possibilidades. Não é romantizar muitas vezes as dificuldades que existem, e sim, né? Você mais do que eu e muitos de nós sabe que existem, e sabe. Mas, para além de querer romantizar, de ver que não é só falta, não é só coisa a consertar, muito ao contrário, né? Então, minha pergunta, né, além de você poder falar um pouco de como é que chegou, né, o diagnóstico, é o que esse diagnóstico, que o autismo para a família de vocês, para vocês duas, aí você fala, que eu vi um pouco isso, o que trouxe de a mais? Que possibilidades? Você falou um pouco, né, na comparação de você criança com a Izzy, né, mas o que pôde trazer de a mais, de enriquecer? A gente vê tanto pelo lado do que está faltando, mas o que para além, né, do diagnóstico, tem toda uma vida que é muito mais, é biblioteca, é livraria, é boneco. O que a vida, o autismo trouxe de enriquecedor para vocês? Então, o diagnóstico ele foi com as 8 anos. Antes disso, ela tinha ido num neuro e ele tinha dado um remédio para ela, dizendo que ela era TDAH. Mas ele fazia diagnóstico por reação química. Ele dava o remédio para TDAH e via como a criança ia se... Ele dizia assim para mim, tá vendo? Ela está se comportando como se ela estivesse em casa. Isso não é... Isso não... Mas As outras crianças não fazem isso aqui. Ela está se comportando... Ela nunca veio aqui, ela está se comportando como se ela estivesse em casa, sentada no chão. Aí ela vai botar o pé no sofá... Entendeu? Aí ele Mas foi... ele falou pra mim que não podia? Não. Ah, Não, você estava deitada no chão, aí ela vai mexendo nas coisas. ele falou que não podia! Ele não falou. Então não vale! Ela tinha só 3 anos, isso, né? E aí nós fomos
Fomos numa peregrinação a partir daí. A partir daí, porque ela demorou a falar. E aí ela já estava na fono, nessa idade. 3 anos já estava na fono. E aí, como ela demorou a falar, a gente começou a ir. Demorou a tirar a fralda também, né? Demorou a largar a mamadeira. E aí a gente foi procurando. Elas tudo era prematuridade, né? Porque elas são prematuras de 31 semanas e a Isis nasceu com 1,6 kg, a Laís com 1,4 kg. Então, sempre que eu procurava o pediatra e falava alguma coisa, o pediatra sempre falava isso. Ah, é da prematuridade, depois estabiliza. Por isso que demora para fazer as coisas, demora a andar, demora a falar. E depois foi criando um certo abismo entre a Laís e a Isis. A Laís começou a conseguir fazer algumas coisas muito mais rápido e a Isis em outro tempo. E aí foi que eu comecei a estranhar, aí levei para vários lugares, vários neuros, que eles falaram que eu era doida, que ela é linda, ela é linda! Como assim? Ela não tem nada, ela é linda. Eu falei, linda, sei que ela é. É linda, é ótimo, é linda. Mas eu só quero que me explique, né? Deixe claro para mim o que é. E aí esse médico, eu abandonei esse médico, até que uma mãe de aluno lá da creche que eu trabalhava, nisso eu não me lembro como eu cheguei no Mão Amiga, gente. Me lembra aí também. Eu lembro. Como foi quem me deu o contato do Mão Amiga? É aquela doutora que usa óculos e cabelo liso? Não, isso aí foi depois. Eu fui no Mão Amiga, Bem Viver com Autismo, né? E lá em Pavuna. E ela fez uma avaliação e disse para mim que a Isis era autista. Que era para eu não me preocupar, ela já estava com 8 anos, né? Para eu não me preocupar que ela ia se alfabetizar, porque ela não estava alfabetizada ainda. E eu estava também numa angústia em relação a isso, porque eu sempre fui aquela que saca de alfabetização, aquela que alfabetiza todos os alunos, aquela que... E não estava dando conta da alfabetização dela. E uma mãe de aluno, não sei se ela está aí na live, também é da Mariduca, a Camila Ribeiro, me deu o telefone da a Camila Ribeiro e a Solange, que eram todas duas mães da creche onde eu trabalhava, de alunos da creche que eu trabalhava. E aí elas me deram o telefone da doutora Cláudia Chaves, e a doutora Cláudia Chaves, quando leu a avaliação no Mão Amiga, e aí começou a andar, né? As coisas começaram a andar e clarear na minha mente. Ela confirmou que era autismo e depois ela foi dando todo o caminhar para nós. Até hoje, ela não acompanhava agora a Isis, porque a Isis precisou de um psiquiatra e nesse momento ela encaminhou para um psiquiatra. Mãe. E foi por aí, foi por mães da escola onde... Não sei se ela está aqui. Não, Eliane. Eu não tô enxergando Meu os neto, comentários. Uma pergunta. Vou ler. Meu neto é muito agitado, ele não fica de castigo, ele bate até na mãe dele, ele quer, acho que quer, né? Tudo na hora. Como faço para saber se tem autismo? Então, o negócio é você levar num profissional que realmente entenda de autismo, né? Porque no caso dos primeiros que me atenderam, apesar de terem experiência com criança, fazer uma avaliação com o pediatra, então, aí a doutora Cláudia foi que a doutora Cláudia pediu a avaliação neuropsicológica, que ela fez, e aí deu TDAH, deu deficiência intelectual, a gente não achou deficiência intelectual
é tão absurdo porque ela no parto, ela nasceu sem respirar. Então, teve uma intercorrência no parto. Na Laís, não. Mas nela, ela nasceu com o apigar baixo, né? Ela não respirava, ela teve Posso que ficar no falar? aparelho. Então, a gente achava que sim. Mas como é hiperestimulada, hoje em dia todo mundo questiona esse diagnóstico. Mas foi o que deu na avaliação neuropsicológica, deficiência intelectual. Mas como é um curso que eu fiz com um médico, um curso de deficiência intelectual, o médico falava isso o tempo todo, né? A deficiência intelectual ela é superável. Se a criança tiver acesso a muita informação, muitas vivências diferentes, for estimulada, tiver um ambiente letrado, um ambiente onde aprender é muito interessante para a criança e aquilo vai envolvendo a criança na aprendizagem, aí a deficiência intelectual, ela, não vou dizer que desaparece, mas a criança consegue aprender, ela não vai aprender no mesmo ritmo das outras, né? Ela não aprende no mesmo ritmo das outras crianças, mas ela aprende no ritmo dela. Tem vezes que eu aprendo tão rápido e tem vezes que eu aprendo devagarzinho, mas tem vezes que eu aprendo muito, muito rápido mesmo, porque tem uma vez que eu só assisti uma aula, que era a matéria tinha uma aula, eu consegui fazer a prova sem nenhuma dificuldade. Que também depende Ela da matéria, né, Isis? Se para mim, se me coloca matemática na frente, física, nossa, nossa, eu tenho muita dificuldade. Então, realmente, assim, é para além, né, de se ter deficiência intelectual ou não, mas isso, como a Samuel está falando, né, com a importância do estímulo, e tem coisas que realmente a gente se identifica mais, outras menos, né? Isso vai para todo mundo, né? E a Eliane está colocando, acho que, Eliane, acho muito como a Fabiana está falando, né? E a gente trazendo aqui essa discussão. O diagnóstico, ele é importante. A questão é que muitas vezes quais são os usos que são feitos dele, né? Mas quando ele serve para, tipo assim, então tá, temos para trabalhar o quê? Isto. E ele nos ajuda a ir além, né? Catapultar, né? E é isso, né? Então, acho que poder, né, buscar um neuropediatra, buscar uma avaliação neuropsicológica para ver o que temos, o que é. E trabalhar para isso de uma forma em que a vida não seja em torno do diagnóstico, ao contrário, né? Poder expandir-se e ir além, né? Como a gente está aqui vendo. E aí é isso, assim, o que tem de rico, de enriquecedor, de desafios que impulsionaram para frente para vocês em relação ao autismo? Para mim, O que tem de bom na sua vida? ler e escrever. Foi ler e escrever que eu odiava. Primeiramente, eu odiava. Mas a minha mãe, ela conseguiu fazer que eu me tornasse uma escritora depois. Sim, a gente vai A escola A escola e uma terapeuta minha. E uma terapeuta minha, ela insistiu tanto para eu escrever um texto que, meu Deus, a minha mãe também. E a escola também. Olha que maravilha. Aí, eu me tornei uma escritora. Muito bom, muito bom, muito bom. Aquela tríade, né, que a gente sempre fala, né? A escola, a família e o profissional da saúde. Se os três não andarem juntos, né, muita coisa se perde no meio do caminho. Uhum. Com certeza. Qual foi a reação do papai? A reação, olha, na hora a gente já sabia, entendeu? Quando a gente recebeu Eu também já sabia. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu já sabia que eu era autista e nem sabia o que era. Sabia que era diferente. Eu sabia que era diferente, na verdade, o nome que eu dei pra isso, o autismo na época, estranheza.
Estranheza. E o que você achava diferente? Eu acho O que que você para achava? todas as Não pensei diferente, eu pensei estranheza. Mas em que você achava? O que você tinha estranheza em relação aos outros? O que você se percebia? Tem uma estranheza aqui em mim em relação aos Eu outros. não gostava de correr. Oi? gostava de correr. Não, mãe. Meu Deus. Eu brincar de correr. Ah, tá. Brincar de correr. Tá. Ela corria na rua, assim, ela só gostava de correr na rua. No shopping, numa rua, num parque, para sumir, nunca mais. Gente, mãe, até hoje eu faço isso, não? Até hoje ela vai na frente, quando você vê, ela já foi. Escolha lugares seguros para correr, pelo amor de Deus. E aí a gente correndo Tenta. porque o autista, quando ele vê um ponto, uma coisa que interessa na frente, tudo que está em volta se apaga e ele só foca naquilo que ele quer lá na frente. Então ela ia e não sabe. Vamos responder a pergunta. Aí pode ter um carro na frente, pode ter uma bicicleta que pode atropelar ela. Vamos responder Pode ser. a pergunta aqui. A reação do pai foi essa. Então, no autismo, a nossa reação era já esperar. A gente já sabia. A gente já tinha essa desconfiança. O que mais doeu não foi do autismo, foi da deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual, existe um estigma muito grande em cima dela, né? Esse aí nunca vai aprender. Nas escolas a gente escuta muito isso, né? Também que tem relação com a educação, é uma dor também, como você falou, né? É uma coisa para se elaborar, né? Que é difícil também. Porque você já pensa naquele rótulo, né? O autista você tem, quem são os exemplos, né? Ou aquela pessoa muito reclusa, né? Ou aquele superdotado, né? Aquele geninho, não sei o quê. Então o autismo acaba sendo mais bem visto, né? Não vou dizer bem visto, mas superior à deficiência intelectual. Intelectualmente. Né? Olha só que legal, ela é muito inteligente. Isso é o que a gente mais ouve. Ela é autista, mas ela é muito inteligente. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque normalmente as pessoas conhecem normalmente aquele autista mais recluso, né? O autista que não fala, que é muito. Mas não quer dizer nada com inteligência. Uma pessoa não fala, não tem nada a ver com inteligência também, não. Isso também é uma questão a se pensar, porque qual foi a reação do papai? A reação do teu pai agora é melhor, né? Porque depois você vai entendendo. Foi igual a minha, mas na época a gente já sabia. Agora a deficiência intelectual é que realmente foi mais doído pra gente. Agora, antes disso, tanto a reação dele quanto minha, quando tinha a cobrança das pessoas, era muito complicado pra gente, como eu já expliquei pra vocês aqui. Então, mas vocês não vão fazer nada? Olha o que ela tá fazendo. Olha, aí às vezes você ia tentar corrigir, isso era um tormento, né? Porque eu tenho várias histórias, né? Teve uma fatídica vez que ela fez um boneco de garrafa PET. Ela fazia muitos bonecos de garrafa PET. E ela fez esse boneco e levou para um passeio da escola. Mãe. É uma boneca, né? Fez todo bonitinho, com o olho, com não sei o que, e levou para o passeio. Quando ela estava lanchando, ela botou assim do lado. Eu acho que a pessoa foi catar o lixo e acabou levando a boneca dela. E ela começou a chorar, mas ela chorava assim, ela chorou muitas horas, gente, muitas horas. E o entorno começou a ficar muito nervoso. Era a segurança, era a pessoa da limpeza do banheiro, eram as pessoas que estavam nos estandes, eram as pessoas do evento em geral se comovendo, todo mundo, para tentar achar onde que estavam. Teve uma moça que ficou tão desesperada que ela se jogou dentro de uma lixeira e começou de tanto desespero. Quer dizer, eu tava
Tranquila, o que eu podia fazer? A boneca sumiu. Ela estava muito, muito, muito desregulada. Eu só podia acolher. E quanto mais você fala nessas horas com ela, é pior. A reação amplifica. Então, o que aconteceu? Ela chorou muito tempo, gente, era um tempo absurdo. Já teve vezes disso acontecer e durar dias, um desespero que durava dias. Mas essa não durou dias. Quando nós estávamos voltando no ônibus, ela me abraçou e falou assim: mamãe, quando chegar em casa eu faço outra, né? Mas isso foi depois de que estava todo mundo. Essa elaboração levou um tempo e o povo entrou em desespero. Porque desregulou, né? E a gente não sabia muito como agir nessa época, né? A gente não tinha muita informação. Porque o que me deu mesmo informação, além da médica também, que me falava muita coisa, e das outras mães, eram principalmente os autistas adultos, que já tinham passado por essas sensações e começaram a explicar a Camila mesmo. O porquê? Por que eles sentiam aquilo, como que era o mundo sentido por eles, né? Então, esses autistas adultos me ajudaram muito. Mas e tem um livro que eu li que a gente até no início começou a ler juntas. Mas né? como que eles sabiam sobre a vida típica para poder explicar para os típicos? Não, eles não sabiam sobre a vida típica, eles só falam da vida deles. Mas eles sabiam explicar para os típicos. Porque eles sabem explicar. Ah, Alguns são melhores com essa parte da linguagem. sim. E aí, o que eu estava falando mesmo? E aí, então, pausa, gente. É muita coisa que a gente faz na vida. O livro. Então, essa mãe também, a Camila Ribeiro, não sei se ela está aí, também da Maia Educa, e a mãe dessa creche onde eu trabalhava, me deu a dica também desse livro, que é O Que Me Faz Pular. Esse livro! Ai, meu Deus. É um menininho de 13 anos que explica como que a cabeça dele funciona. São perguntas e respostas, né? Ele vai respondendo essas perguntas e a partir dali muita coisa ficou clara na minha mente. Eu não consegui ler o livro porque foi um gatilho para mim, mas a minha mãe conseguiu ler, então quer dizer que não é um gatilho para ela. Eu acho que não, né? Foi um gatilho para você? Nossa, foi um gatilho muito enorme para mim, porque eu não consegui ler o livro. Porque ele tinha... Sente o que ele sente. eu sinto que ele sente. E parece que eu não consegui ler porque era muito pesado para mim, porque é muito complicado de explicar, porque eu não sinto bem explicar isso aí, não. O que você tem que sentir aquilo? Não, é outra coisa que eu explicar, é o que eu sinto, mas é o porquê. Como se estivesse sentindo de novo, né? É como se tivesse sentido de novo, Como se tivesse de novo. Toda vez que ela vê um filme ou ela lê um livro, ela sente o que o personagem está sentindo. Ela sente muito mais do que nós, que estamos simplesmente imaginando. Mas é porque o personagem ele é mais interessante, porque normalmente ele não é humano. Os livros infantis, o personagem ele não é humano. O personagem ele é um bichinho de pelúcia, ele é uma boneca, ele é um animal, ele é sei lá o quê, mas ele não é quase nunca um humano. Ele é um personagem fictício. Então dá pra eu me identificar melhor com ele, com o personagem, porque ele é fictício. Então dá pra eu... Porque as pessoas são muito complicadas, entendeu? Então aí não dá pra entender as pessoas à minha volta socialmente, mas dá pra entender o personagem. Se eu não consigo ler agora, de repente, em algum outro momento, né? Mas, assim, às vezes também tem coisas... Eu, por exemplo, não gosto, assim, de algumas histórias que são reais. Eu sei que elas são reais. E por mais que seja fazendo uma filmagem, mas eu sei que aquilo é real, aconteceu com alguém, tem coisas que eu não gosto de assistir. Porque exatamente isso, assim. É como se...
levo muito verdadeiramente, né? E aí machuca. Tem coisas que são sensíveis pra gente, né? E aí, pegando daí, queria perguntar. É, Tá. mas é uma coisa assim muito. É muito confuso entender os seres humanos à sua volta. É, eu também É acho, tão difícil. independente de você, Isis, Não, independente mas de eu acho você que o ser personagem é artista, melhor do que a é muito pessoa. difícil. Oi? Acho que é melhor. Eu nem fiquei tanto lendo. Os personagens muitas vezes são baseados em pessoas, né? Mas às vezes de pessoas. Mas, poxa, cara, tem personagem que tem boneco, né? Tem livro que tem boneco, né? Mas aí, pegando disso, né? Primeiro, assim, uma coisa que me chamou a atenção é isso, assim, como importante, vocês falaram assim, ó, esse livro desse menino que é autista e tava, então, assim, olha, gente, é mais ou menos assim que acontece. É esse grupo de jovens, né, autistas que foram falando assim, ó, a gente já sentiu isso quando era mais novo, né? Então, isso, assim, vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Foi importante, a importância de que o autista ele pode falar, ele, cada um dentro das suas possibilidades ou não. Não é um objeto de estudo, né? Não está ali para as pessoas falarem por ele, né? Ele pode falar do que é possível a ele, como a mim. Eu falo do que é possível. Fabiana fala do que é possível. Cada um de nós fala do que é possível a cada um de nós. Mas a gente tem essa possibilidade, nos é dada essa possibilidade socialmente. E o autismo não tem por que ser de outra forma, né? E aí, pegando, a gente está falando aqui de livro, personagem, né? A arte, né, em especial a literatura, ela é muito, muito viva aí na família de vocês, né? Fabiana é uma escritora, Isis está conversando também. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa ligação com a literatura, o quanto o escrever, né, a arte ajudou, colaborou nesse processo, né, de compreensão, de entendimento, de estar no mundo, de estar numa vida atípica, de ser uma mãe atípica. Então, vou falar de mim. A arte, para mim, sempre foi minha terapia. Desde que eu era aquela criança bicho do mato, né, que todo mundo chamava de bicho do mato, que não tinha amigos e que via nos livros os seus amigos. Os livros me deram tudo. Me deram casa e comida, né? Tem um livro, um texto que eu falo isso, né? Os livros me deram tudo. Me deram casa e comida, sustento, alimento, né? E o teatro também me salvou. Eu tive uma mestra maravilhosa, Juraci Alarcon. Se eu estou falando hoje, agora, nesta live, ou no meu trabalho, ou falando, me colocando em algum lugar, com certeza é por causa dela, né? Porque eu tive outros professores de teatro, mas igual a ela, não, né? Nossa, ela levantava a minha autoestima de uma tal maneira, ela fez um trabalho comigo que foi incrível. E por isso eu gosto tanto do teatro, gosto da dança, a gente vai em muitos espetáculos, a gente gosta de assistir, a gente gosta de concerto, a gente gosta de música. Arte em si, todas as maneiras de arte. Então, quando a pessoa me perguntar como é que faz inclusão, a gente começa pela arte, sempre, né? Aí como é que o aluno vai conseguir ficar dentro de sala de aula? Se você pegar tinta, pincel, começar a trabalhar com música. Nossa, a nossa casa era assim, uma grande galeria da Isis, né? Porque ela ia criando, ela ia estampando, ela pegava as fraldas, estampava as fraldas com tinta para fazer diferentes estampas e ela depois ia montando roupas com aquela. Ela ia pegando objetos sacolas de plástico. Ela ia pegando objetos e ia criando novos objetos a partir de outros, empilhando blocos e fazendo. Deve ser por isso que eu gosto tanto de costurar. Gravava vídeos, colocava os bonecos e ia gravando em sequência, fazia desenhos animados. Então,
a arte sempre eu vi ali. Não é desenho animado, é outra coisa. Stop motion. Stop motion. Stop motion. Ela fazia muita coisa. Então, a arte sempre foi o ponto, o nosso refúgio. Era o meu, era o dela, Ainda e é. é o da minha outra filha também, Laís. É o meu também. É o meu também. Eu gosto de. Pra mim, a arte me ajudou tanto que parece que eu sei me comunicar melhor. Porque Com hoje certeza. se fala muita coisa que eu não sabia falar antes. Então, antes eu não sabia falar quase nada sobre meu autismo. Hoje se fala bastante coisa. Eu também, na forma de arte também, eu acho que me ajuda a me acalmar também, porque a costura, ela é algo bem legal. Eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais tipos de arte, mais tipos de todo tipo de arte. É porque a arte chega em lugares que às vezes as palavras não chegam, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito, muito de música, muito. E realmente, música alegre, música triste me deixa triste. Eu amo. É isso, como você falou isso. Eu acho que a arte. Se eu escuto a música 1000 vezes, eu não fico enjoada. É sério, eu escuto a música umas 10 mil vezes, eu fico enjoada. E tem um livro, e vocês falassem um pouco desse livro que vocês escreveram em conjunto, né, da Constância. Me fala também a arte esses dois últimos. Terapêutica, né? Que eu falo também do poder da dança na nossa vida. Nossa, o que a gente não fez de arte, eu acho? Acho que nada, só falta fazer tocar um instrumento, né? Mas não, eu já toquei, tua irmã também. Eu já toquei também. Então, acho que tudo a gente já fez, né? Eu acho que tudo. A gente não virou, a gente só virou especialista em literatura, a gente só... mas a gente também não fez arte em madeira, né? Escultura a gente não fez. Não fez, não. Não, mas eu não fiz, mas ela já fez. A vida tá aí, já tem muita coisa. É verdade. Então, acho que o caminho é esse. Não só na nossa casa, quanto na vida, né? Eu vejo que a arte é obrigatória nas escolas, mas você não vê ela acontecer o tempo todo, ela permear todo o trabalho, e nas casas das pessoas também, né? Você vê, uma vez eu vi um rapaz falando uma coisa tão bonita, eu quero trabalhar com música, porque a música, quando ela chega, ela muda tudo. Quando uma música chega num ambiente, ela muda todo o ambiente. Se tiver o maior barulho, como uma pessoa começar a cantar alto, todas elas vão parar e vão olhar, né? Se a gente, por exemplo, fazer uma música no meio do meio da rua, as pessoas vão olhar. Vão olhar. Uma pessoa já fez isso. Foi incrível a reação das pessoas, foi hilário. Na internet já teve isso, já vi. Que às vezes está todo mundo estressado numa fila, né? Aí chega algum artista de rua e muda tudo. É verdade. Muda tudo. E a arte ajuda a elaborar. Falando disso porque realmente eu não sei qual seria o meu lugar sem a arte. Não sei. Nossa, sem minha vida não teria sentido nenhum. Não teria sentido. Não. Porque é tudo... Não, tudo menos isso. Tudo menos sem a arte, pelo amor de Deus. E eu acho que é o caminho. O caminho é esse. É a nossa salvação, é nosso refúgio, é nosso sustento, é nosso alimento, é nosso tudo. Eu espero que muitas famílias atípicas comecem a descobrir isso, que muitas escolas, que acho que já não sabem, descubram isso também. E não só escolas, mas lugares, né? Tem uma lanchonete aqui que de vez em quando a gente entra, que tem várias lanchonetes dessa no Rio de Janeiro todo. Mas lá tem um clima, porque tem uma rádio que fica tocando, e de vez em quando a Isis levanta da cadeira e dança.
aí todo Eu não mundo gosto de meio dançar. que dançante. Uma coisa dançante, quer dizer, em vez de eu ficar estressado, de eu ficar xingando o atendente, de ficar impaciente de esperar, vamos programar. Eu, quando trabalhava na creche, eu falava muito isso. Vamos programar eu nossas lembro. esperas. O que a gente vai fazer nas nossas esperas? A gente tem que esperar o outro comer primeiro para dar lugar para gente. A gente tem que esperar o outro tomar banho para a gente poder entrar. A gente tem que esperar o outro fazer Agora determinada coisa para a gente também fazer. E como é que a gente vai esperar? A gente vai esperar feliz, cantando, dançando, fazendo arte, ou esperar se estressando, né? Tem duas formas de se Mas assim, esperar. tem formas de esperar, mas tem vezes que a pessoa não espera também. Oi, não entendi. Tem forma de Mas esperar o quê? depende de como é essa espera. Eu também Isso, acho, porque tem pessoas. isso, são as formas, né, Fala. de esperar, de várias formas. Mas Fale. tem gente que não espera, né? Eu acho Uhum. que ela está querendo dizer que é complicado para ela esperar, né? E que às vezes isso gera uma crise. E muitas pessoas não entendem que ela precisa, na fila, ter prioridade em fila, justamente porque essa questão da espera é muito complicada para o autista, né? E se a gente compreende como que o autista como que o cérebro dele funciona, a gente vai ter mais compreensão, né? A gente vai ter mais empatia. Claro que isso não é só porque a pessoa tem informação que ela vai necessariamente ter empatia. Mas já é meio caminho andado. Então, se ela não tiver, é porque ela realmente não quer, né? Ou não consegue ainda. É. Então, acho que é isso, assim, né, o diagnóstico, né, você falou, da situação, tá, então, o que que pode, né, quais são os limites, o que que dá para ir além? Então, esse é um bom uso, né, e a gente tá terminando, assim, e acho que agora a arte, ela fechou totalmente, porque é isso, né, quanto muitas vezes um diagnóstico, um transtorno, né, como eu falei, né, é pensado, assim, na falta, deficiência, um não consegue, um não pode, mais do que qualquer outra coisa. E como a arte, ela é generosa, ela é muito, ela é grande, ela chega e ocupa, né? Como você falou, a música vai. Então, acho que não tinha a melhor coisa. Isso, né? Você trazendo como assim, é a nossa vida, não é uma coisa que a gente se habituou e compra. Somos nós, tá? Aqui na nossa célula corporal, na nossa família. Ela tem um poema aqui muito bonito chamado Sou Eu, né? Em que ela fala, ela não quer ler agora, mas ela fala, mas tem um vídeo lá no YouTube dela lendo esse poema, em que ela fala exatamente que não tem uma hora que ela se separa do autismo e vira outra coisa. Ela é o autismo, faz parte dela. Então não tem essa hora em que eu não sou autista e sou a Isis. Para ser a Isis tem que ser autista. Então ela se reconhece assim. Então você achar que essa é uma parte dela que deve ser jogada fora ou que deve ser curada é negar a própria essência dela. A Ivani falou uma coisa muito legal aqui, que a arte foi o alimento via cordão umbilical que alimentou a Isis e a Laís. Eu acho que não foi via cordão umbilical, não, mas todo o entorno, Não, né, foi no ajudou cordão bastante. umbilical, foi no leite, foi no arroz com feijão, a vida toda. Porque eu não entendi muito bem esse comentário, mas é porque eu entendo as coisas um pouco literalmente, então não. Ela não entende muito bem metáforas, mas Não, tem vezes que eu até entendo, mas como se uma coisa que viesse de mim para você. é como se. Não, mas eu penso. Eu penso sim o que realmente significa, mas eu também penso do que realmente do que literalmente mas eu também penso do que também não é literalmente. Tem vezes que acontece
sim, mas tem vezes que não. Então, quero terminar ouvindo as palavras finais de vocês. Que você falasse um pouco do livro que vocês fizeram em conjunto. E se Isis não quer ler a poesia, mas Fabiana quiser ler, para a gente fazer o nosso fechamento, ouvir as palavras finais de vocês. Procura aí. Então, esse livro aqui é uma coletânea que foi organizada pela Márcia Joviano, pelo José Antônio Barbosa dos Santos e a Natane Carvalho, que são lá do Fórum da Pessoa com Deficiência lá de Belford Roxo. Foi lançado pela editora Metanoia e nós fomos convidadas para estar junto a eles, junto ao Fórum e junto às mães do Fórum e das pessoas com deficiência desse Fórum, a juntar nossos textos a eles, e ficou muito bonito. Tem um poema da Isis e tem um texto meu, bem inicial, que é a menina que fazia sofá de trampolim, e o poema dela é o Assombrante. Mas o que ela vai ler agora é da editora, editora Metanoia, tá? À venda no site da editora. Mas eu também tenho alguns exemplares para vender. Aí tá na minha conta. Não tem sua conta aí, não. Não tem sua conta aí, não. Então, assim, essa live vai ficar salva, e aí essas informações eu vou colocar também na descrição, tá bem? Quem tiver interesse, que vale muito a pena. Vamos aguardar aqui o poema está disponível lá no YouTube, ela lendo o poema, que a gente não achou aqui, acho que está na minha conta. Uhum. Eu vou pegar sua... Ah, tá. O celular está usando. E aí esse poema é legal porque ela fez a partir de um vídeo que ela viu na internet, que ela considerou capacitista, e ela fez uma recriação desse texto, desse vídeo, transformou nesse poema, dizendo que não dá para separar ela do autismo, que o autismo faz parte dela. Então, que é aquele que quer curar o autismo, muitas das vezes está querendo anular a própria essência da pessoa, né? Então é isso, gente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Foi muito bom a gente poder conversar, trazer, né, essas informações e reflexões para quem assistiu a gente, para quem vai assistir depois. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Tá bem? Obrigada pela generosidade de vocês duas, Fabiana e Isis. Tá bom? Congelou para mim. Congelou, né? Congelou. Um beijo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a você. Tchau. Tchauzinho. Tchau.